E aí, pessoal, beleza? Hoje eu decidi trazer dois exemplos, duas formas de como eu tento estudar programação diariamente e como eu tento melhorar também um pouco da minha lógica. E vou trazer aqui exemplos práticos para vocês. E coloquei aqui dois pontos, o 1 e o 2. Basicamente, o primeiro exemplo que falaremos será sobre análise do problema e a implementação da solução daquele problema, e depois falaremos sobre a aplicação prática do aprendizado obtido. Vamos supor, você viu vários vídeos no YouTube, e agora? Como que você faria para realmente aprender aquilo e fixar aquilo de uma maneira mais sólida, entendeu? A segunda forma não é tão densa, porque senão o conteúdo vai ficar gigantesco aqui, né? O vídeo vai ficar bem grande, mas vou tentar ser objetivo e tentar ser claro de como eu tento fazer, beleza? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o Draw.io, onde eu utilizei para fazer esse esquemazinho aqui, para tentar explicar um pouco do problema que a gente vai fazer. Então, se você digitar aqui Draw.io e der um Enter, ele vai abrir direto esse App Diagrams. O problema que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte: precisamos aplicar um desconto de 20% para usuários criados há 5 dias atrás, né? Então, o que você deve fazer primeiramente? É importante que você faça perguntas. Primeiramente, já que a gente vai aplicar descontos para usuários, a gente tem que se perguntar como que esses valores vão chegar para mim, sabe? Então, se faça essa pergunta. Se você vai fazer desconto, receber valores de algum canto, se você vai processar valores, primeiro pense, como esses valores vão chegar para mim? É o primeiro ponto, porque sem os valores você não vai ter ideia do que fazer com eles. Se você não souber a estrutura que eles chegarão, as propriedades, se vão vir em JSON, se vão vir em string, se você não tiver uma ideia de como esses dados chegarão, vai ficar bem difícil para você. Então, beleza, já fizemos a primeira pergunta. No nosso caso, pessoal, esses dados não virão de endpoints, não virão de banco de dados nenhum, serão dados que nós colocaremos manualmente. Então, eu vou bem aqui no Draw.io, ele tem, se eu der dois cliques aqui, ele tem um botãozinho uma opção de colocar texto. Eu vou colocar dados manuais de teste. Essa vai ser aqui a resposta para essa pergunta. Beleza? A segunda pergunta é a seguinte: é preciso validar os dados de entrada? Fazer algum filtro? Ou seja, se esses dados eles vierem em um endpoint que você criou e você está recebendo esses dados, eu acredito que faz sentido sim você validar. Pô, se a pessoa passou o dado correto, o nome correto, o ID correto. É preciso fazer algum filtro? Se esses dados estão vindo no banco de dados, por exemplo, o desconto é aplicado para todos os usuários que têm 5 dias, mas que estão ativos. Então faz sentido você colocar um desconto. Ou faz sentido você colocar um filtro e realmente aplicar o desconto apenas para quem está ativo. No nosso caso aqui, nós não precisaremos, porque vai ser apenas um exemplo teste. Mas eu quero aqui trazer para vocês a ideia de você pensar, parar um pouco e, se for necessário, até desenho. O desenho ajuda bastante a você conseguir visualizar a solução e tentar também prever alguns possíveis problemas. Então aqui pra gente não terá filtros. Eu vou colocar a resposta, não haverá filtros. Não haverá filtros. Porque esses dados nós teremos aí manuais, né? A terceira pergunta: quais os critérios para aplicar o desconto? Há mais de algum critério? Há mais de um critério? Vou até escrever aqui, tá errado. Há mais de um critério? Nós sabemos que o critério aqui é usuários que foram criados há 5 dias. Por enquanto só teremos esse, né? Então vou colocar aqui usuários criados há 5 dias. Essa é a resposta para esse. O que acontece se nenhum critério de desconto for atendido? Ou seja, se o usuário que está sendo passado ali para a gente, se ele não for criado há 5 dias, aí o que acontece? O nosso sistema vai quebrar, a nossa função vai quebrar, o que vai acontecer? Se o usuário não for criado há 5 dias, então é lógico que a gente não aplique o desconto para ele e retorne o valor real daquele produto, digamos assim, né? Então vou colocar retornar o valor total sem desconto. Se nenhum critério for atendido, apenas retorna o valor.
como o valor final deve ser mostrado ao usuário. Se você tiver uma interface gráfica se você tiver que fazer alguma interface gráfica, algo nesse tipo, você precisa ter isso aqui, vai aparecer numa tela, a tela é essa, você pode desenhar a tela. No nosso contexto, nós faremos vamos apenas mostrar uma mensagem no nosso terminal, beleza? Então vamos colocar aqui a resposta para isso aqui. Apenas mostrar uma mensagem no terminal, por exemplo. Beleza? Já temos aqui agora a nossa análise, né, de como resolveremos esse problema. E agora a gente vai para a parte prática, pessoal, beleza? Já que os dados do usuário, no nosso caso aqui, virá de maneira manual, nós podemos iniciar aqui. Nós vamos começar utilizando o npx com o NodeMoon, que é como nós temos feito. Beleza? Vou deixar rodando aqui para poder, cada alteração que eu fizer, o NodeMoon já vai fazer o reload aí e mostrar as alterações para a gente, beleza? Então, vou colocar aqui const usuário, ou seja, eu vou criar uma constante aqui de um usuário, porque esse valor não vai se alterar. Beleza, temos nosso usuário, se a gente colocar aqui o nosso console log, nosso usuário, nós já conseguiremos ter uma resposta, né? E já temos a data dele aqui. Então, beleza. Agora, pessoal, o que a gente pode fazer? Criar uma função para verificar se ele foi criado, né, há 5 dias. Eu já tenho ela criada aqui, para não demorar muito, eu vou colocar aqui para a gente. Então, beleza, já temos aqui, né? O que é feito aqui? Essa função chama perfil criado há 5 dias. Ela vai verificar se esse perfil foi criado há 5 dias e vai retornar um valor true ou false. Se for o valor dela, a diferença que for menor que 6, ou seja, 5 ou menos, esse valor vai retornar verdadeiro. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu vou só alterar aqui para data criacão, né, que eu acabei alterando aqui também. Até agora não está fazendo nada, porque a gente não estamos chamando essa função, né, perfil criado há 5 dias. Então, o que nós faremos aqui, né? Nós temos essa data criacão, vou só alterar para cá. Essa função ela recebe usuário e nós sabemos que dentro de usuário tem a propriedade de criação. Então, eu simplesmente coloquei aqui, criei uma outra constante, criei uma data atual, né, com new date, ou seja, a data de agora, exatamente agora. A diferença de dias, eu estou utilizando o math.floor, porque ele arredonda para baixo. Vamos supor, esse resultado aqui, desse cálculo, ele foi, não sei, 4.5, então ele vai retornar 4 para a gente. Ele arredonda para baixo, beleza? E aqui nós temos a data atual, né, ou seja, que é uma data maior do que a data de criação do perfil, que ele já foi criado há algum tempo atrás, ou um dia, um segundo atrás, mas ela é menor do que a atual. Beleza? Então, vamos ter o resultado aqui e nós vamos dividir esse resultado, pessoal, por o valor de milissegundos de um dia, né? Então, teremos aqui, aqui também retornará a diferença em milissegundos. Vou colocar aqui para vocês, diferença em milissegundos, beleza? Já temos aqui a diferença em milissegundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa diferença em milissegundos. Se eu der um console log aqui para vocês, eu ainda não vou ver nada, porque eu não estou chamando aquela função, né? Agora, eu vou chamá-la passando o nosso usuário aqui dentro. Beleza? Ele já trouxe aqui para a gente a diferença em milissegundos. Beleza? Então, tenho aqui esse cálculo feito aqui e eu vou arredondá-lo para baixo. Se eu colocar aqui, vocês podem ver que ele já retorna que é true, né? Então ele está dizendo que esse usuário ele foi criado há menos de 5 dias, né? Hoje é dia 30 de setembro e a data que ele foi criado foi dia 26. Então vamos fazer um teste? Se eu botar 25, true ainda. Então se eu botar 24 é para ele retornar que é falso. Beleza, retornou falso. Então tá funcionando aqui, digamos, a nossa função principal aí, né? O que a gente precisa fazer. Então, o nosso segundo passo, pessoal, é criar uma forma de aplicar aquele desconto, aplicar o desconto. Então, vamos criar uma outra função aqui que vai ser responsável por aplicar esse desconto. Essa função aqui é chamada aplicar desconto, né? E ela vai receber o usuário e o preço, né? O preço ali do produto, que é o nosso contexto. Então, a gente criou alguns critérios. Vocês lembram que nós tínhamos essa pergunta aqui, que ela pergunta exatamente quais os critérios. Há mais de um critério? Nós temos apenas um critério aqui, que é justamente os usuários que foram criados há 5 dias. Então, o que a gente está passando aqui? O critério, a gente passa a função
Se ele retornar um valor verdadeiro para a gente, nós vamos utilizar esse critério. E o desconto aplicado aqui, nós colocamos o valor de 0,2, porque é justamente referente a 20%. Beleza? Então o que a gente está fazendo aqui nessa parte de baixo? Criamos uma constante chamada critério de desconto e fazemos uso do find. O que o find está fazendo aqui? Ele vai verificar e retornar o primeiro valor verdadeiro dentro desse array de objetos aqui. Então o que eu estou verificando aqui, né? Eu pego o find, o item, no caso ele vai verificar cada item aqui desse nosso array. No caso aqui nós só temos um item. Aqui nós pegamos o critério, né, que é esse valor daqui, e passamos o usuário, porque sabemos que aqui é uma função, né? O critério ele é uma função porque nós passamos uma função. E essa função perfil criada há 5 dias, ela precisa do usuário aqui dentro. Então nós passamos o usuário para aplicar desconto e ele verifica se retornou algum critério, então ele aplica o desconto. E vocês lembram, pessoal, que se não tiver nenhum critério, não se encaixe naquele usuário, o que a gente precisa fazer? Simplesmente retornar o preço sem desconto algum. Foi a nossa resposta daqui, ó. O que acontece se nenhum critério de desconto for atendido? Simplesmente retorna o valor. Nós já temos aqui agora a forma de aplicar o desconto. E agora vamos para a parte realmente final aí do nosso problema, né? Temos o nosso usuário. Eu vou criar aqui embaixo, vou trazer aqui para baixo o nosso usuário, só para ficar mais tranquilo de ler. Nós já temos o nosso usuário aqui. Nós vamos criar aqui o preço de um produto, né, pessoal? Vamos colocar aqui preço produto, né? Preço produto, vou colocar aqui que foi R$200 o produto, por exemplo. Preço final. O que eu vou precisar aqui no preço final? Ele diz que ele precisa de um usuário de preço, né? Como eu comentei com vocês, na função aplicar desconto. Eu chamo aplicar desconto aqui e eu passo o usuário e passo o preço produto. Beleza, aqui eu já tenho o preço final, né, desse produto. Vamos colocar aqui um outro console log, vou trocar esse. Então ele traz R$200. Por que R$200? Porque não aplicou desconto, né? Então se eu colocar aqui que foi dia 25, ele já retorna 160. Desconto foi aplicado de R$40. Se for R$100, ele retorna 80, desconto de 20%. Mas agora a gente precisa mostrar uma mensagem também, né? Como o valor final deve ser mostrado? Apenas mostrar uma mensagem no terminal. Escrever essa mensagem. Vou colocar aqui console, na verdade já tem aqui o console log, vou só copiar o preço final, coloco. Então beleza, preço final 80, vou até colocar aqui mais bonitinho, né? Vou botar aqui pronto, vai parecer bacana, R$80. Então nós sabemos que de acordo com o valor, se o usuário foi criado há 5 dias ou menos, ele receberá o desconto. Se ele foi criado há 5 dias, há mais de 5 dias, ele não recebe desconto, beleza? Se ele foi criado há 6 dias, já não recebe desconto. Ou seja, dia 24 aqui não recebe, o preço é 100, o valor é 100, vai ficar 100 mesmo, não tem desconto. Então, beleza. O que a gente aprende aqui, pessoal? A primeira coisa é analisar o problema, né? Como eu comentei, mostrei para vocês, se você não conseguir visualizar tudo na sua mente ali, foi um problema muito grande, faça um desenho. E depois nós implementamos aqui a solução. Agora, o que a gente poderia melhorar na solução? É um outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês também. A gente também precisa, pessoal, ter uma visão de melhoria. Muitas das vezes a gente só faz e pronto, tá tudo feito e é isso que importa. Pô, bacana, você fez, teve todo o trabalho de fazer. Sempre pare para melhorar o seu código, porque isso vai ajudar você a sempre estar criando códigos melhores e também vai ajudar outros desenvolvedores, quando olharem o seu código, não ter que ficar mandando mensagem: ei, o que tu fez aqui? Ei, o que é isso aqui? Então, um bom desenvolvedor, pessoal, é aquele que não precisa estar explicando o que ele fez, porque o código ele é tão bom que qualquer outro desenvolvedor que vai ler, ele consegue entender o que está acontecendo, entendeu? Isso é uma das qualidades, né, do bom desenvolvedor, uma das. Beleza? Então vamos lá. O que a gente poderia melhorar aqui? Eu digo para vocês, pessoal, o que é isso aqui? Quem não sabe o que é isso aqui, se eu não tivesse dito para vocês, vocês saberiam o que é isso aqui? Fazer esse cálculo na cabeça e fazer essas contas todas aí é bem difícil, né? Então o que seria ideal a gente fazer? Nós vamos remover isso aqui. Se tivesse um arquivo aí de constante, você poderia colocar lá. Nós vamos criar uma constante aqui, né? Esse valor ele não se altera. Pronto, vou colocar assim, ó, milissegundos em um dia. Pagar aqui e aqui eu só alterei para cá, pessoal.
Beleza, faltou um S aqui, pronto, milissegundos em um dia. Dá um espacinho aqui. Então deu um pequeno erro aqui, porque eu alterei o valor. Beleza, vou só alterar aqui. Pronto, milissegundos em um dia. Então a pessoa que olha aqui o código, ela vai saber que isso aqui é o cálculo de milissegundos em um dia. Beleza, o que mais a gente poderia melhorar aqui, pessoal? Justamente aqui nós podemos ver que colocamos o nome de desconto. Na verdade não é o desconto aqui ainda. Aqui é a porcentagem. Porcentagem de desconto. É sempre bom nós sermos o máximo coesos aqui com as coisas que estamos criando, né? Então aqui o valor não seria desconto, e sim porcentagem de desconto. Já estou alterando aqui. Tem um cálculo de desconto aqui agora da mesma forma. Mas algumas simples melhorias que faremos aqui. Tem outras que vocês podem fazer, vocês podem trocar aqui de function para arrow function, ficaria bem melhor também, se eu tomar um pouco de cuidado aí com a questão aí do contexto, né, do this de vocês. A sintaxe da arrow function seria mais curta, então vou deixar aí para vocês como uma atividade de melhoria, né? Outro ponto seria a questão da aplicação prática do aprendizado obtido. Pessoal, suponho que você já viu vários vídeos no YouTube, que você já assistiu a playlist lá do Drummond Dev todinha sobre TypeScript para iniciantes. Eu mostrei nesse vídeo aqui que está aparecendo aí na tela, como enviar dados sobre demanda, como utilizar chunks. O pessoal também vi videoaulas. Eu também dei uma pesquisada, mas eu quis colocar em um contexto real, um contexto que eu queria aprender diferente do que eu vi em algum vídeo. Essa é uma forma que eu utilizo também para fixar o conhecimento e como eu utilizo para aprender programação, sabe? Se a gente for aqui no Google falando sobre arquitetura limpa, eu passei um tempo estudando arquitetura limpa e se vocês forem no Google, como nós faremos agora, vocês vão ver vários exemplos de como implementar alguma coisa em arquitetura limpa. Mas para você aprender, você precisa fazer o seu. Se eu for aqui escrever no Google, escrever a Git Clean Architecture, deixa eu botar isso aqui, já vai aparecer vários repositórios aqui. Você pode entrar e clonar um repositório e fazer parecido. Mas eu digo para vocês, pessoal, se você não fizer o seu, se você não simplesmente colocar a mão na massa e só copiar, de verdade, você não vai aprender. Em qualquer coisa, no meu ponto de vista, isso funciona para mim, beleza? Eu preciso botar a mão na massa. Se você realmente só olhar aqui, copiar e já aprender, bacana, você é muito inteligente, mas eu preciso realmente colocar em prática. Então, eu baixei vários repositórios, eu vi várias coisas, mas eu vou mostrar algo para vocês. Esse aqui é um repositório que eu tenho genérico, onde eu acabei criando várias branches sobre arquitetura limpa. Vocês podem ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, no projeto, nos projetos que eu vi, não tinha do jeito que eu queria, sabe? Então, eu tive que colocar a mão na massa e criar da forma que eu queria. Sabe, eu queria, poxa, eu quero implementar aqui com Keycloak, eu quero utilizar o Mongoose com JWT, MySQL com JWT, eu quero melhorar, o que eu faço para melhorar esses exemplos? Então, essa é uma outra forma que eu utilizo para fixar mais o que eu tenho aprendido, exatamente colocando em prática e trazendo para um contexto real. Como eu falei no vídeo anterior, pessoal, não simplesmente fiquem assistindo vídeos. Sabe, tragam isso para uma situação real de vocês, para um aprendizado real de vocês, entendeu? Porque dessa forma as coisas ficarão bem mais sólidas, sabe? Ficarão bem mais firmes. Então essa é uma segunda maneira que eu queria aconselhar vocês, é realmente trazer para um contexto pessoal, um aprendizado pessoal. Seja curioso, pessoal. Não simplesmente olhe o vídeo e fala, pô, bacana, aprendi. Não, faça mais coisas. Vocês podem ver que eu tenho aqui vários exemplos de arquitetura limpa. Eu poderia ter parado no primeiro aqui. Parava nesse Clean Architecture aqui, pronto, estava tudo bom. Só que você precisa ser curioso para você aprender mais. Imagina quando alguém fala, André, implementa aí um Clean Architecture com Mongoose. Já tem meu exemplo aqui. Implementa um Clean Architecture com MySQL, já tenho também. E se não tiver, pessoal, um que eu ainda não tenho, eu confesso para vocês que vai ser bem tranquilo para que eu implemente na outra forma. Por quê? Porque eu já implementei mais de 3 formas diferentes aqui. Então eu já sei lidar com essa situação. Então esse é o meu conselho. Traga para você uma ideia de curiosidade, seja curioso com o assunto que você está aprendendo. O que nós mostramos, faça de outra forma, melhore esse código. Eu deixei de uma forma que você pode melhorar ainda. Se você não está conseguindo melhorar, adicione uma outra funcionalidade. Aqui a gente só tem um critério, adicione outro critério,
sabe? Faça uma adição de desconto de outra maneira. Espero que esse vídeo de fato tenha contribuído com vocês. Sério mesmo, eu preparei esse conteúdo aqui. Eu sei que eu não sou professor, eu erro bastante, mas eu tento ajudar da forma que eu sei, beleza? Da maneira de ensinar que eu sei até o momento. Eu tenho tentado melhorar, beleza? Muito obrigado, pessoal. Como eu tenho dito, se você ainda não é inscrito no canal, se esse canal tem ajudado você de alguma forma, se você quer ajudar o canal a crescer ainda mais, a gente poder compartilhar mais conteúdo e ajudar outras pessoas, inscreva-se, deixa o like aí e também segue no Instagram, beleza? E compartilha esse vídeo. Muitíssimo obrigado, pessoal. Valeu!